Olá, vamos fazer uma revisão, tá? De laços de controle. O pessoal tava com umas duvidazinhas. Vamos tentar fazer um exemplo aqui de como que eu faço estruturas condicionais. Então, vou criar aqui uma estrutura simples. Vamos fazer o exemplo do exército, né? Se deve servir ou não. Então, eu vou colocar a variável nome, vai ser um caractere, sexo, que também vai ser um caractere, idade, que vai ser um inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar para o meu usuário qual é o sexo dele e qual é a idade dele. Então, eu vou ler primeiro os dados. Então, leia. Vamos ler nome, só para ficar bonitinho. Leia sexo. E leia idade. Se eu deixar só assim, isso aqui é a minha entrada de dados. Só que se eu deixar só assim, o usuário ele não vai entender. Então, geralmente, eu coloco aqui uma instrução para que ele digite, né? Para que ele insira os dados que eu preciso. Então, escreva seu nome. No sexo, eu vou pedir para ele. Vai ficar mais fácil da gente testar. Eu vou colocar aqui, digite F para feminino ou M para masculino. E vou ler sexo. E aqui eu vou pedir para ele, escreva ou digite sua idade. Digite. Mais bonitinho. Qual sua idade? Então, escreva seu nome, digite F para feminino ou M para masculino e qual a sua idade. E aí eu vou começar a fazer o teste da estrutura condicional. Quando eu trabalho com estrutura condicional, com laço de controle, eu vou fazer se, e aqui eu tenho que ter a condição. Então, vamos colocar aqui a primeira condição, se sexo for igual, como ele vai digitar só a letra, F. Por que eu não vou colocar F? Porque eu tenho duas condições para o serviço militar. Tem que ser masculino e tem que ser idade maior do que 18. Então, eu posso fazer aqui assim, já verificar aqui se ele é do sexo feminino ou masculino, ou eu já posso verificar a idade. Isso aí independe. Então, se eu começar com sexo, não tem problema. Se sexo for igual a M, é a minha condição. Então, ele é do sexo masculino, mas ele também precisa ser maior do que 18. Se idade for maior do que 18, então eu tenho se sexo for masculino e idade for maior do que 18. Então eu tenho as minhas duas condições aqui, uma dentro da outra. Se isso aqui for verdadeiro, ele tem que entrar aqui, né? Se isso aqui for verdadeiro, então eu vou escrever serviço obrigatório. Como funciona isso aqui? Ele só vai entrar aqui se essas duas condições forem satisfeitas. Se sexo for feminino, então eu tenho um se não. Por quê? Aquela condição não foi satisfeita. Então, aqui eu posso digitar aqui serviço não obrigatório. Obrigatório. Então, se o sexo for masculino e se a idade for maior do que 18, então ele tem serviço obrigatório. Só que se a idade for menor do que 18, então eu tenho outra condição aqui dentro. Então eu tenho outro senão aqui. Então, de novo, escreva serviço não obrigatório. Por quê? Porque vai ser menor do que 18. Então, eu tenho um se aqui
para a idade com um sim não, que me dá um resultado. E aí eu coloco um fim C. E tem uma outra condição aqui, caso ele não passe nesse primeiro laço. E ele chega aqui, e aqui eu tenho um outro fim C. Então, vamos executar para ver aqui como é que ele se comporta. Então, eu executo aqui. Quando eu executo, ele abre para mim as minhas variáveis, nome, sexo e idade, pede meu nome. Então, vamos lá, João. Digite F para feminino e M para masculino. Se eu digitar M, ele me pede a idade. Qual a sua idade? Aí eu vou colocar aqui 16. Então, serviço não obrigatório. Por quê? Porque ele entrou aqui, porque é masculino, mas quando ele passa aqui, a idade é menor do que 18, então o serviço não é obrigatório. Se eu fizer novamente esse teste, Luciana, se eu colocar que é feminino, ele vai direto, mesmo que tenha 18 anos. Opa! Eu escrevi anos, gente, desculpa, foi por isso que deu erro. Deixa eu começar aqui de novo, que deu erro, porque eu não podia ter escrito. Termina, porque ele estava esperando um inteiro. Então, Luciana, feminino, idade 18. Serviço não obrigatório. No caso desse laço aqui, ele não chega nem a entrar nesse segundo laço aqui encandeado. Esse laço dentro deste laço aqui, então. Então, vamos marcar aqui para ver a execução. Vamos marcar aqui. Então, se ele entrar aqui, a gente vai botar um breakpoint aqui. E vamos colocar um breakpoint aqui. Então, vou colocar um breakpoint aqui. Quando eu executo, nome, Luciana. Tá. Se eu quero que passe aqui dentro, se eu colocar um F aqui, ele não vai chegar nem a passar, tá? Se eu colocar um M, ele passa ali dentro. Vou botar 17 aqui só para dar errado. Então, ó, tá vendo? Como ele tá, como o sexo é igual a M, ele para aqui na idade. Então, ele passa aqui dentro desse laço. Então, ele só vai entrar nesse laço se essa primeira condição for satisfeita. E assim, eu posso encandear vários cis aqui, um dentro do outro, até que eu consiga realizar aquilo que eu quero. Então, eu posso colocar várias condições, uma dentro da outra. Lembrando sempre que a primeira condição, ela tem que ser satisfeita, no caso aqui, sexo precisa ser satisfeito, e aí depois ele faz o teste da idade. Ok? Qualquer outra dúvida, deixem lá no fórum pra gente, que a gente vai tirando para vocês. Até a próxima.